Nossa entrevistada de hoje veio aqui e vai participar do Jornal ATM TV juntinho com a gente, que é a professora Isméria Oliveira. Boa noite para a senhora. Boa noite, Karina. Tudo bem? Tudo bem? Que bom, maravilha. Olha só, a professora Isméria, que é advogada, veio aqui hoje conversar com a gente no ATM TV sobre uma dúvida que inclusive foi de um ouvinte aqui da nossa programação, que ouve o programa Jornal Sinal Verde Transxingu, que é exibido, transmitido pela 93.1, e aí acabou virando uma matéria. A assessoria de comunicação da professora entrou em contato com a gente, sugeriu a pauta e eu achei muito interessante. Vejam, a pergunta é: os bancos podem penhorar os bens de uma pessoa sem um processo judicial? E aí eu pergunto para a senhora, professora, o banco pode fazer isso? Penhorar, não. Mas se você tiver dívidas com o banco, Karine, tudo que cair na conta, o banco vai pegar. Opa, é olha aí. Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Porque a penhora é só mediante procedimento judicial. Uhum. Mas os contratos, que geralmente nós não lemos, só damos o aceite e clicamos, né? Porque hoje eles são até digitais. Tem isso. Permite ao banco fazer o desconto do dinheiro que tiver em conta na data de vencimento da dívida. Exato. Seja empréstimos, cartões de crédito e tudo mais. Então isso não é penhora, mas o banco bloqueia. E tem alguns valores que não podem ser bloqueados. Por exemplo, salário. Aí, nesse caso, o banco bloqueia. Isso é uma conta salário, né? E aí você só tem aquela conta e o teu dinheiro entra ali e você está devendo o banco. Esse dinheiro o banco não pode pegar. Não pode, mas ele pega. Ele pega, né? Ele pega. E aí precisa de solicitar a restituição. Se o banco não fizer, faz judicial. Mesmo conta corrente, tem pessoas que recebem o salário na conta corrente. E aí, nesse caso, o banco não pode. Agora, com relação, por exemplo, ao bem, né? Digamos que você compre uma casa e aí começa a atrasar as parcelas, não deu conta de pagar, e aí o banco resolve penhorar o seu bem quando você só é notificado que você nem dono mais você já tem que sair de dentro. Como que faz isso, professora? Aí você está numa casa que, na verdade, não é sua. Ela está alienada, né? Tem uma Olha garantia. aí, gente. Então, Essa os pontos não exigem, né? Essa garantia chama hipoteca. Você tem o direito de morar enquanto paga as prestações. Faltou, atrasou o pagamento das prestações, você já não tem o direito a essa casa e o banco pode sim tirar ela de você, inclusive mediante procedimento extrajudicial, sem necessidade de juiz ou de justiça. Faz o leilão extrajudicial, que é o famoso leilão da Caixa, por exemplo, que está lá no Caixa, anuncia quem dá o lance. E aí, a partir de quantas parcelas, por exemplo, a pessoa atrasou, não conseguiu pagar uma mensalidade da casa, e no mês seguinte aconteceu um imprevisto, não deu para pagar a segunda mensalidade, já vai para a terceira atrasada. A partir de quantas parcelas é que o banco já entende que tem alguma coisa errada ali, ele já pode pegar de volta? Como o procedimento é oneroso, na verdade, na primeira parcela, já começa a dar? Já tem problema, você já está com o seu contrato atrasado e o banco já tem o direito de executar. Mas, geralmente, o banco espera 3, 4 parcelas, tem aquele procedimento de cobrança, inclusão em cadastros de negativação do nome, e vai insistindo até que chegam os comunicados do leilão extrajudicial. E aí chegam as notificações, chegam 3 notificações, são feitas pelo cartório, e se caso não for feita a negociação, né, a renegociação, a casa pode ser leiloada sim. Entendi. Isso vale para qualquer bem, uma vez que você não pagou, começou a atrasar as parcelas, pronto. Carro, casa. Às vezes a pessoa pensa que é a minha casa, a única casa que eu tenho para morar. Mas se é financiamento, você perde. Se é IPTU, você também perde. Mesmo sendo a única casa, porque existe o bem de família. Sim. Que é a casa que a gente mora, sendo a única que a gente tem para morar, ela não pode responder por nossas dívidas. Aquele que o nosso credor não pode tirar essa casa de nós. Mas se a dívida é da casa, é de IPTU, taxa de condomínio ou financiamento, aí você perde sim. Entendi. Então vocês ouviram o que foi que a professora e a advogada Isméria falou. Uma vez que seja você que está devendo, você pessoa física está devendo, a tua casa, que é aquele único bem que você tem, mesmo que ele seja alienado, que você ainda esteja pagando a parcela, ele não entra, né, para pagamento de outras dívidas. Para pagamento de outras dívidas. Mas se a dívida for relacionada ao imóvel, aí a história muda. Aí a história muda. Nesse caso, tem que recorrer a advogado, né? Tem que pedir socorro, literalmente. E é um processo bem complicado, né? É bem complicado, porque a lei que trata do financiamento, ela é uma lei muito fechada e muito protetora das instituições financeiras. Então, não tem direito a uso capião, por exemplo. A demora não tira o direito dos bancos de executar. É um procedimento um pouco complexo. Nesse caso, aproveitar aqui já até perguntar para a professora, a pessoa não consegue mais pagar.
né? Atrasou tantas parcelas, tem os juros, que a gente precisa falar também que tem os juros do seu imóvel, não consegue mais pagar. Ela consegue pelo menos receber o que ela já investiu de volta ou nem isso ela vai receber? Só se sobrar dinheiro, Karine. Somando a dívida. Exatamente. Vamos pôr, você está devendo 100 mil para o banco e conseguiu vender a casa no leilão extrajudicial por 150 mil. Conseguiu pagar todas as dívidas, o leiloeiro, os procedimentos, as notificações, porque não é só a dívida, né? Tem esses adicionais. O que sobrou, devolve para a pessoa, mas geralmente não sobra nada. Então tem que prestar atenção. Tem. Agora vamos voltar, certo? Com relação à penhora, sem processo judicial, pode. Penhora, não. Penhora é um procedimento judicial. O que o banco faz é pegar o dinheiro que está lá na conta, porque no contrato você permitiu, na data de vencimento, ele pegar o dinheiro que está na sua conta. E no caso da casa, não é penhora. Você tem uma dívida e deu a casa como garantia. Significa que não pagou a dívida, a casa é do banco. Então o banco vai lá e busca a casa. Pague as parcelas. Tente fazer uma parcela que caga no seu bolso e paga a parcela, porque senão vai ser problema. E aí, professora, antes de encerrar nossa entrevista, eu pergunto para a senhora o seguinte. Atrasou a primeira, segunda, terceira, quarta, vamos lá. Digamos que a Caixa tenha pegado a casa da pessoa aí que não conseguiu pagar, né? Vai ter que esperar todo esse processo, não tem jeito. Vai ter que esperar ali o leilão, vai ter que esperar tudo isso para tentar reaver pelo menos um dinheirinho de volta. Ou se ela conseguir entrar num acordo e começar a negociar aquelas parcelas. Ou entra com uma ação judicial, às vezes fez melhorias na casa, às vezes comprou a casa por um valor, mas fez benfeitorias necessárias ou úteis lá, então ela tem direito de retenção. E aí ela vai para a justiça e tenta negociar essa situação. Entendi. É isso aí. Professora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui. Muito bom te saber ver disso, hein? Bora negociar nessa dívida aí. Tchau, obrigada. E olha só, gente.